décadas, ficou abaixo do que ocorreu considerando a década de 2011 e 2019, mas acima do que ocorreu entre 2000 e 2009. Aí eu destaco também que a gente inseriu, né, esse pontilhado aqui, que marca o início das operações do sistema Cantareira, né? Então, o sistema Cantareira entrou em pleno funcionamento na década de 80, então a gente colocou esse marco aqui mais para fins de análise. Pode passar. Passando aqui para o posto Rio Atibaia, bairro da Ponte, a gente percebe que a vazão média de novembro ficou acima, né, quando comparado com as últimas 3 décadas. Então, as vazões foram relativamente boas ali naquela seção monitorada, mas ainda ficou abaixo da média histórica, quando é considerado as vazões médias desde 1930. Mas é importante destacar essa questão da mudança, né, da dinâmica da bacia, né, de ocupação da terra, obras hidráulicas, a própria operação do sistema Cantareira, que já tem sua outorga aí alterada há um bom tempo. Então, esses gráficos eles refletem bastante essa questão. Pode passar para o próximo. E agora, chegando no posto Rio Piracicaba. Em Piracicaba, a gente tem a mesma situação, né? As vazões médias por década ao longo dos anos foram diminuindo, né? E aí, fazendo uma análise em relação à média desse ano, comparado com as outras décadas, a vazão ficou abaixo dessas médias por década e também em relação à média histórica. Agora, em relação ao sistema Cantareira, a gente traz também esses gráficos, né, que é um acompanhamento de cada um dos reservatórios. Então, iniciando aqui pelo reservatório Jaguari-Jacareí, a gente percebe que, ao longo do mês, o volume armazenado não teve grande alteração, mas eu destaco a questão das chuvas, né, que foi aproximadamente 28% abaixo da média histórica. Em relação à vazão natural, né, afluente a esse reservatório, foi também 20% abaixo da média histórica. Em relação à represa do Cachoeira, a gente percebe também que, ao longo do mês, o volume armazenado ele variou um pouco, né, mas chegando no final do mês, teve um pequeno aumento, né, em relação ao primeiro dia de novembro, né. E aí a gente vem para os destaques, né, em relação aos dados de chuva. Nós tivemos ali naquela região eventos bem significativos, né, que fizeram com que o volume acumulado fosse 8% maior que a média histórica, e isso refletiu também na vazão média natural, quando a gente compara com a média histórica. Então, foi 7,4% acima da média histórica. Pode passar. Aqui no reservatório de Atibainha, em relação ao volume armazenado, a gente percebe que a mesma situação, né, então o volume armazenado não foi alterado significativamente, né, ao longo do mês, e o destaque para as chuvas, né, a chuva acumulada registrada em novembro de 2022 foi acima da média, né, então aproximadamente 42% acima da média. Em relação à vazão natural, a vazão natural foi um pouco abaixo, né, mas registrou 17,76% abaixo da média. E nós tivemos aí uma vazão média de transposição do Paraíba do Sul para Atibainha de 7,29 metros cúbicos por segundo. Pode passar. Paiva Castro, em relação ao volume armazenado, né, ele geralmente não varia muito, né, por ser um reservatório de passagem, mas em relação às chuvas, né, tivemos registros um pouco abaixo da média, né, então 17,7% abaixo da média, e em relação à vazão natural, também tivemos um valor aí um pouco abaixo também, de 9,3% abaixo da média. Agora, fazendo um apanhado aí do sistema equivalente, né, que considera os reservatórios de Jaguari-Jacareí, reservatório de Cachoeira e o Atibainha, nós temos aqui que o volume armazenado não variou muito, né, ao longo do mês. Teve um pequeno aumento, né, quando a gente faz essa comparação entre o primeiro dia e o último dia.
E aí a gente tem alguns dados de destaque, né? A média de vazão natural foi de 29,65 metros cúbicos por segundo. Na verdade, não é a média natural aqui, precisava corrigir, porque aqui está somado a transposição também. Então, seria o aporte de água aqui no sistema equivalente de 29,65 metros cúbicos por segundo, sendo que parte dessa vazão de aporte foi da transposição, né, de 7,29 metros cúbicos por segundo. A média descarregada para as bacias PCJ foi de 6,74 metros cúbicos por segundo, e o que saiu pelo túnel 5 foi de 17,72 metros cúbicos por segundo. Pode passar. Agora, em relação ao comportamento das chuvas, né, nos reservatórios, a gente faz essa comparação do acumulado de chuva do mês corrente com a vazão, com a chuva média histórica, né, considerando os anos desde 1980 até 2021, que é aquela área azul escuro ao fundo, né, desse gráfico, e compara também com a chuva acumulada média por década. Então, aqui em novembro, no reservatório Jaguari-Jacareí, percebe-se que o acumulado foi abaixo, quando comparado com todas as médias pluviométricas, mas foi muito próximo do que ocorreu na década de 1990 a 99 e também 80 a 89. Pode passar. Em relação ao reservatório de Cachoeira, aqui no mês de novembro de 2022, a gente percebe que a chuva acumulada foi acima da média histórica, acima também da média por década, e muito próximo ali da de 2000 e 2009, só ficou abaixo mesmo da média de chuva dos anos 80, né? Quando a gente teve eventos bem significativos em 83. Pode passar. Aqui no reservatório de Atibainha, a gente percebe a mesma situação do reservatório anterior, então tivemos chuvas bem significativas, o acumulado foi acima da média histórica, que considera todos os dados de 80 a 2021, e também foi acima quando a gente compara com as médias de chuva por década. E o Paiva Castro, ele foi muito de acordo com o que aconteceu lá no reservatório de Jaguari-Jacareí. Então tivemos chuvas bem próximas às médias por década, mas ainda ficou um pouco abaixo, né? Também, comparando com toda a média histórica de chuva, ficou abaixo. Agora aqui, a gente apresenta também mensalmente esses gráficos de acompanhamento das vazões médias diárias nos postos de controle, né? Então, começando pelo posto Rio Atibaia, ao longo do mês de novembro, as vazões elas variaram bastante, né? Porque tivemos períodos com chuvas bem significativas nessas áreas de drenagem, mas também tivemos períodos em que as chuvas não ocorreram, né? Acho que o maior destaque aí vai para o período de 2 de novembro até 11 de novembro, mais ou menos, né? Quando as vazões caíram bastante. E a gente vai ver o reflexo disso nas vazões médias diárias aqui do posto Rio Atibaia Captação Valinhos, né? Então, percebe-se que a gente passou de outubro para novembro com chuvas significativas, as vazões médias diárias aumentaram, mas depois ficamos um bom período aí sem chuvas significativas nessa área de drenagem, que fez com que as vazões caíssem rapidamente, né? Então ficou abaixo aí durante o período, abaixo dos 10 metros cúbicos por segundo, que é o limite de média diária estabelecido pelas resoluções da ANADRE, mas depois, com as chuvas e também com a operação, essa situação foi revertida. E aí, as vazões médias diárias do posto Rio Jaguari em Buenópolis, né, a gente percebe a mesma situação, né? Então, no início do mês, as vazões caíram bastante, mas depois, com as chuvas, as vazões variaram bastante e atingiram picos bem significativos, ali próximo dos 20 metros cúbicos por segundo. Agora, comentar um pouco sobre os volumes utilizados, né, do sistema Cantareira. Esse gráfico aqui mostra para a gente, mensalmente, o quanto foi utilizado do sistema Cantareira, né? Então, levando em consideração dados ali desde 2018 até agora 2022.
Então, focando mais aqui nas barrinhas de novembro, né, a gente percebe que a barra em azul, que representa o volume utilizado do sistema Cantareira em 2022, a gente percebe que foi bem abaixo quando comparado com os outros anos, né, salvo o ano de 2018, né, quando a gente utilizou menos. Mas, comparado com 2021, nós utilizamos 32% a menos, e isso também se refletiu quando a gente compara ali com os outros 2 anos, né, 2020 e 2019. Agora, em relação a esse gráfico aqui, mensalmente, durante o período seco, né, a gente traz as informações de saldo disponível até o último dia do mês, né? Então, durante todo esse período seco de operação, a gente foi atualizando esse gráfico, colocando também informações de simulação. Em muitos meses, a simulação indicava a tendência de que precisaria de uma cota extra, né? Mas por conta das chuvas, a gente percebe aqui, ó, que no final de novembro, do período seco de operação, ainda sobrou uma cota de 5,68 hectômetros cúbicos. Então, foi assim que foi finalizado o período seco de operação. E agora, para finalizar, eu trago esses dados de vazões afluentes ao sistema Cantareira. Então, mensalmente também a gente traz essa curva atualizada, né, que seria a curva tracejada azul, que representa as informações de 2022 em relação às afluências médias, comparada com toda a série histórica de dados, né, considerando 1930 até 2021, e por década também. Então, a gente percebe que em novembro de 2022, as vazões afluentes médias ficaram acima apenas da curva que representa a média de afluências da década de 2010 a 2019, mas em relação às outras curvas ficou abaixo. Então, era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Fico à disposição caso tenha alguma dúvida, sugestão. Aqui está o contato da sala de situação, meu e-mail pessoal também, da Carol, que trabalha aqui, e eu fico à disposição. Passo a palavra para o Alexandre. Boa reunião a todos. Muito obrigado, Rafael, e toda a equipe da sala de situação, né, pela apresentação, e mais que a apresentação, nosso cotidiano. E só uma sugestão do Paulo aqui, se no próxima apresentação seria possível também colocar um slide sobre as vazões médias na bacia do Jundiaí, né? Claro. No Atibaia do Jaguari, também a gente talvez trazer um pouco outras bacias hidrográficas, podemos iniciar aí pelo Jundiaí, com certeza. Perfeito, com certeza traremos. Então, Paulo, a sua solicitação foi aceita e na próxima apresentação do CTNH será trazida aqui. Consulta aos membros se há mais alguma, se há inscrição de outros assuntos. Secretaria? Não recebemos nenhuma solicitação. Perfeito. Bom, senhores e senhoras, então com isso a gente encerra nossa pauta ordinária aqui no dia de hoje, uma reunião mais curtinha um pouco, de balanço do ano, né, de fechamento. Nós ainda apresentaremos, né, na reunião plenária do dia 7, agora do Comitê do PCJ, balanço aqui das ações do CTNH, que destaque aí a gestão do Cantareira, como prestação de contas aos prefeitos e a todos os membros aí dos comitês do PCJ, né, então nós teremos mais essa etapa. E lembrando a todos, então, convocando aí para a nossa próxima reunião, que está agendada para o dia 12, né? Normalmente as reuniões são no terceiro dia útil, mas alguns meses, como é o caso de janeiro, a gente coloca um pouquinho mais à frente. Eu, pessoalmente, estarei de licença paternidade durante o mês de janeiro, então Paulo e Tinho aí, Felipe, vão conduzir essa reunião no mês de janeiro, mas só para a gente encerrar aqui, eu gostaria, em nome da coordenação, depois Paulo, Tinho e Felipe fiquem à vontade também, agradecer demais o apoio de todos, dos membros, da Secretaria Executiva, dos nossos parceiros, da agência, de todos aqueles que permitiram que mais um ano a gente pudesse atravessar, com todos os desafios e dificuldades, evidentemente, que sempre existirão, mas também deixando aqui os meus votos de muita saúde a todos, tenhamos aí um ótimo final de ano para todos, para a família, aqueles que são mais apaixonados por futebol, aqui no dia 18 de dezembro, começando por hoje, né, mas que a gente possa comemorar mais um título aí da seleção brasileira, mas eu gostaria então só de me despedir aqui, convocando a todos para a próxima reunião, agradecendo demais o apoio e principalmente a participação de todos. Vai ser menino, Paulo, Heitor, então espero muito que seja palmeirense
Já que a gente está nascendo numa época áurea do Palmeiras, eu acho que não vai ser tão difícil convencê-lo a torcer para esse time, tá bom? Coitadinho. Já nasceu, não? Não, vai nascer ainda. Ou final de dezembro, comecinho de janeiro. Mas é isso. Então passo aí para o Paulo Tino e para o Felipe também, para as suas considerações, saudações finais. Me despeço de todos, desejando ótimas festas e estaremos, como sempre, 24 horas aqui atentos na gestão dos recursos hídricos na Habitação PNH. Paulo Tino e Felipe, por favor. Eu queria novamente me despedir de todos vocês. Eu já desejei um bom Natal e um feliz Ano Novo. Janeiro não teremos o nosso coordenador Mora aí, tá certo? Mas eu acho que tanto eu quanto o Felipe, nós vamos fazer o possível para substituí-lo à altura. Tá? Não vai ser igual, tá certo? Mas a gente vai tentar levar. E deixo um grande abraço aí para todo mundo, tá certo? Quanto tempo de licença? Olha, se fosse na Finlândia, seria um ano. Como nós estamos no Brasil, na verdade, eu só vou emendar com as minhas férias aí e tirar 20 dias. Vai abusar, hein? Michele, eu também achei um abuso, né, Michele? Vamos cancelar essas férias dele, né, Michele? Porra, 20 dias? Pra que tanto? Não, tô brincando, meu amigo. Ele vai aprender a trocar a fralda nesse período, dar banho, mamadeira, tá certo? Ele vai ter uma missão bem mais árdua do que a nossa CPMH. Mas, Alexandre, que corra tudo bem, felicidades, tá, ao casal, tá? Um abraço em especial, caso eu não te encontre, tá? Gente, e para ele a gente tem que desejar fazer uma oração conjunta, né? Tá? Plantar sempre essa nova alma que vai chegar no nosso mundo, tá certo? Gente, um abraço para todo mundo. Né? Muito obrigado, Paulo. Felipe, não sei se teve alguma consideração. Estão me escutando? Baixinho, mas estamos. Agora não estamos escutando nada, Felipe. Eu gostaria de desejar a todos aí pelo Natal, muitas bênçãos, e muita água, se Deus quiser, para todos aí. Que seja um ano que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade. Parabéns, Alexandre. Que essa criança está vindo, seja abençoada o caminho para ele. Gente, muito obrigado por toda essa parceria nesse ano. Espero que todos nós possamos estar juntos novamente. Muito bom. Obrigado pelas palavras de todos. Então, com isso, a gente encerra a nossa reunião aqui de hoje. Desejando aí um bom almoço no final de tarde para todos. Os torcedores do Brasil, tenhamos bastante sorte aí às 16 horas. Um grande abraço a todos e encerramos nossa reunião aqui. Bem, parabéns, Alexandre. Conseguiu. Parabéns, Alexandre. Parabéns, abraço. E você?